esqueça de apoiar a gente no Apoia-se também, que é importante, tá? É assim que a gente se banca. Se banca, exatamente. Lembrando que você pode mandar R$20 através do Superchat e mandar uma pergunta ou uma exclamação, qualquer coisa que você quiser. Cara, deixa eu achar aqui. Nossa, eu tô no grupo errado aqui, bem louco. Onde é que eu tô? Cadê o grupo do Flow? Grupo Beats, vai. É Beats, por isso que eu não tô achando. A Luana Azevedo Dantas mandou vintão e falou: e aí, Paulo, manda um salve para Aracaju. Você palestrou no Liberty Open em 2019. Ah, legal. Um abração aí, um beijão pro pessoal de Aracaju. Foi um prazer estar aí com vocês. Muito bom. Massa. Bacana. Mandou isso aí? Foi a Lu que mandou. Foi a Lu? Peraí. Oi, Lulu. Um beijo pra você. Aí Yasmin Sanches mandou R$20 e falou: nunca imaginei o Luke Cage um dia no Flow. Adorei essa. Pô, eu pareço com um monte de gente. Cada hora é um negócio que inventa. Denzel Washington. Isso aí também. Parabéns pela sua representação e coragem, Paulo. Muitas palmas, coração. E 3K, sempre que vejo você nos vídeos, eu lembro do Garrocha e Grito Infernal do WoW. Beijo a todos, coração preto. Gostei, o Garrocha é foda. Eu não sei o que é isso, mas... É coisa de nerd. É um personagem do Hearthstone. O Felipe Lemins, não sei. Paulo, o que você acha do libertarianismo? Já teve contato com os argumentos? Thomas Sowell é um grande argumentador negro dessa vertente apolítica. O Estado é um grande causador de opressão negra quando legaliza a escravidão? Muitas perguntas aí, cara. O que tu acha do Zancap? Eu não sei se o Sowell é um ANCAP, porque eu acho que o Sowell, ele é essencialmente um conservador, assim. Então, assim, eu falei de regra, falei de um monte de vezes aqui, então, quer dizer, eu acho que o libertarianismo, ele peca porque, pra mim, né, na minha visão de mundo, uma concepção de ordem e de regras é importante. Então, assim, eu não consigo... Porque o libertarianismo não tem, né? Então, assim, cada um faz o que quer, cada um vai atrás do seu e vamos que vamos, né? E achando que a ordem vai se estabelecer meio que... Por si só. Então, eu não acho que isso seja possível. Mas a ordem se estabeleceu por si só no universo, né? Não, eu acho que ela se estabeleceu porque Deus ordenou. Eu sou um crente, pô. Você não pode falar isso pra mim. Que eu vou... Tá maluco que a ordem se estabeleceu por si só. Não tem esse negócio de pelo menos a evidência. Eu acredito em Deus também, mas a evidência que a gente tem... Já tô orando aqui. Você fala um negócio desse aqui, tô clamando o sangue do cordeiro. Uma parada engraçada que eu conversando com o Alê, cara, pelas paradas que o Alê fala, eu jurava que ele era de alguma igreja, religião de matriz africana e tal, que ele curtia umas paradas, um tambor e tal. E aí o cara é cristão pra caralho também, e aí o caralho, nossa, foi surpreendente. Não, eu sou professor de filosofia, que sou cristão, sou evangélico, sei o quê, mas quando eu vou falar de mitologia na escola, eu levo mitologia africana. Uhum. Legal. Porque eu tenho que desmistificar essa ideia de que Oxalá é demônio ou que Oxalá é macumba, né? Que Xangô é macumba. Uhum. Então eu falo, não, é como Thor, é como Zeus, é a mesma coisa, só que é da África. Então o problema é que a gente ainda tem religiões de matriz africana e você não tem religião grega que acredita mais em Zeus, mas tinha, né? Então, essa associação que ainda existe entre a religião de matriz africana e a mitologia africana torna as coisas mais difíceis. Mas eu adoro falar de mitologia africana. Beleza. Você acha que o Estado é um grande causador de opressão negra quando legaliza a escravidão? Isso é meio óbvio, né? Pois é. Isso aí, o Bastiat já falava disso. Então você pega lá o Bastiat que fala que o Estado quando a escravidão é transformar a lei em instrumento de injustiça. Total. Então, o Bastiat, que era um liberal. As pessoas acham que liberal gosta de qualquer nota, mas não é verdade. Puta, muito difícil. MBB, é o nome que ele inventou aí. R$20. Salve, rapaziada! Valeu.
Gabriel mandou R$ 39,90. Como vê a questão de racismo inverso? Pois a palavra racismo foi criada na França em um conflito contra franceses brancos. Salve de Osasco, Flow. Bom, essa informação eu não conhecia. O que você acha disso aí? Eu não sei também disso. Bom, então, para mim, racismo é ainda hoje o resquício daquela ideia biológica de que existem raças e que essas raças são distintas entre si e que umas são melhores que as outras. Isso para mim é racismo, no sentido próprio do termo. Tudo que vem depois é tentar esconder isso para transformar em outra coisa. Então, por exemplo, tem um grande filósofo ganês africano que chama Kwame Appiah. Ele fala que, assim, qualquer ideia de racismo que não seja essa biológica é você tentar... É metonímia, é metáfora, né? No fundo, é isso. Não tem outra explicação. Então, assim, claro, hoje quando falam assim, não existe racismo reverso e coisa e tal, é por quê? Porque o movimento transformou o racismo numa coisa de relação de poder. Então, o racismo está estritamente ligado às relações de poder entre negros e brancos, né? Que é a influência do pensamento marxista dentro da ideia de luta de classes. Luta de classes, né? Então, assim, pra mim não, cara. Pra mim, racismo é racismo. Isso é tão bizarro, esse tipo de abordagem, que leva a esse tipo de excrescência que aconteceu recentemente, de um rapaz negro entrar no Facebook lá e ofender um monte de branco tem que morrer, vamos dar tiro nos brancos, morre racista, não sei o que lá. Aí ele foi processado pelo Ministério Público e o juiz o absolveu sob a alegação de não existir racismo reverso. Caralho! Escrevi um artigo sobre isso. Juiz? Tem um artigo meu na Gazeta e que eu achei o que só título cara do Twitter que acreditava nisso. Não, mano. um juiz. Tem um artigo meu na Gazeta do Povo que chama Antirracismo como Ideologia, em que eu falo desse caso especificamente e eu mostro por que esse juiz tá louco da cabeça, né? Porque, você vê, então assim, ó a que ponto que a gente chega. Não é racismo reverso. Realmente não existe racismo reverso. Porque racismo é racismo. É racismo, ponto. É isso igual que eu o falo racismo contra É isso negros. que eu digo no artigo. Não faz sentido falar em racismo reverso, porque racismo só tem um, né? O problema é que a ideia de que não existe racismo reverso é que eles fazem uma relação entre o racismo é só contra o negro. Por causa quê? do histórico, né? Porque só o branco teve poder sobre o negro. Uhum. Esse é o negócio. O que provavelmente não é verdade se você alargar a história pra sempre. Tipo, você pegar desde... Será que não existiu nenhuma instância onde uma civilização com a maioria negra tinha escravos brancos? Será que isso não Cara, os aconteceu? muçulmanos escravizaram milhões. Milhões. Os muçulmanos de africanos. Milhões. Ué. O Laurentino Gomes, agora nesse livro Escravidão, que sempre me perguntam se o livro é bom e tal, não sei o que lá, ele fala isso lá também, que assim, e tem muitas obras hoje a respeito disso, né? Os mouros escravizaram, por exemplo... Os mouros era foda demais, cara. Ainda Ela são. era mouro, pô. Entendeu? Então, entende? Então, assim, o Moro de Veneza. É. Hoje eles, assim, na época da escravidão colonial, por exemplo, quando os portugueses chegaram lá no continente africano, os mouros já escravizavam dentro do continente africano há 1000 anos. Eles escravizavam não só no continente africano, mas na Europa, né? Escravizaram milhões de europeus. Milhões. Isso aí história, tá ruim é um negócio. Espero que não seja Covid. Não é Covid, milhões, não, é milhões. Sabe o que é pior? Ele tosse assim, ó. Fazendo o túnel aqui no microfone. É pra todo... Eu caguei que tu tossiu. Mas tu tossiu fazendo túnel no microfone, Eu tossi várias vezes isso aqui, dessa vez eu não me liguei, foi mal. Então, assim, mas o que... Se você pega uma pessoa aí que fala, não existe racismo reverso, tá bom, tudo bem, então. E quando os mouros lá do norte da África e tal, que eram... Podiam não ser pretos como eu, mas eram escuros, né? Escravizaram os europeus e tinham poder sobre os europeus, eles eram racistas contra os europeus? Essa é uma pergunta que se pode fazer. O que você acha? Eu acho que não. Não eram racistas? Não. Porque eles só estavam querendo poder, mas não era porque eles eram brancos, era porque eles tinham poder mesmo. Racismo é uma coisa moderna.
a ideia de racismo que a gente fala surgiu com a ideia do racismo biológico, né? Uhum. Depois do evolucionismo, né? O Galton que inventou essa porcaria, depois do Racismo Darwin é tipo ainda um e tal. movimento? Na sua opinião? Não, racismo é uma ideia, é uma ideologia, Uhum. é uma ideologia que Mas parte eles não do escravizavam pressuposto. porque... desculpa, Não. Mas eles não escravizavam porque eles acreditavam que Não, só porque eles era eram um povo, era inferiores. outro povo. Não, Era só porque eles podiam. é. Entendi. A escravidão colonial, por Por isso que não era racismo. O português não chegou lá no continente africano querendo escravizar o africano porque era africano. Ele escravizou o africano porque tinha um mercado de escravos no continente africano. Falou, pô, aqui, vamos aqui, pegar aqui. Entendi. Sem contar que os próprios mouros, né, eles invadiram a Península Ibérica e escravizaram muitos europeus ali, né, Portugal, Espanha e tal, e ficaram lá, instalados lá, sofrendo resistência tal dos ibéricos por 700 anos. Por isso que, inclusive, a tese do Gilberto Freire, né, que o português não tinha como ser racista porque ele próprio era mestiço. Eu falo disso no curso. Tem umas gravuras, por exemplo, de Dom João VI. Aliás, não é só uma gravura. O Dom João VI ele é chamado de negro pela esposa do general de Napoleão. Caralho. Ela chama ele de negro. Né? Você vê uma gravura, por exemplo, de Dom Diniz ou de Dom Afonso Henriques, que são os reis fundadores de Portugal. Cara, eles são árabes. Você olha pra cara do cara, o nariz adunco assim, pontudo pra baixo, a pele morena, né? E o cabelo crespo. Né? Então, assim, os portugueses tem lá, acho que 12 povos que formam o povo português e tal. Então, a tese do racismo, ela vai se estabelecer no final do século XVIII. E aí que ela vira um argumento, né, a favor da escravidão. Ah, não, a gente escravizar porque esse é um povo atrasado, tal, não sei o que lá. É claro que na cultura popular, por exemplo, né, quando você... Por exemplo, um dos grandes... O que eu inclusive escrevi isso quando eu tratei a relação da Igreja Católica com a escravidão. Tem um padre jesuíta chamado Jorge Bense, que escreveu um livro, agora eu não lembro o título direito, mas isso no século XVII. Como é que os senhores tinham que tratar os escravos? Então, assim, ele estava preocupado, porque tinha muita crueldade, né? E aí, então, ele tenta estabelecer umas regras, assim, não, você não pode pegar o sujeito e amarrar lá e detonar e não sei o que, tal. Mas a concepção dele a respeito do africano é totalmente racista, assim, de dizer que o negro é mais propenso à licenciosidade, o negro é mais propenso à preguiça, e que ele tem que ser mesmo doutrinado, e que se você deixar ele solto, ele vira um bicho do mato, tal. Então, era uma concepção racista antes do racismo biológico. Mas existiu uma noção, por exemplo, foi se estabelecendo no imaginário popular, uma noção de que o africano era atrasado. E de fato era, né? Assim, se for pensar do ponto de vista de menos como a Europa... sofisticado, né? Menos sofisticado. Agora, claro... Assim como o índio também era menos sofisticado. Isso, E ainda mas é em o algumas problema é o seguinte, é que na época colonial, a África da opulência já tinha passado. Porque se você for pensar na África dos grandes reinados, por exemplo, de Kush, se for pensar... Assim, tiveram grandes reinados na época, na África, sofisticados também, para a época. Entendi. Né? Como é que os caras construíram as pirâmides do Egito? Aham. Né? Os caras acham que é alien até hoje, né? Olha a sofisticação, por exemplo, de um túmulo de um faraó. Né? Aquela coisa sofisticada. Então, assim, tecnologicamente avançada, uma das primeiras faculdades do mundo... Né, foi aquela faculdade de Timbuktu, que existe lá na região do Mali, se eu não estiver enganado, que era uma faculdade, os muçulmanos que estabeleceram, tal, mas era uma faculdade de fato, né? Então, assim, a África teve o seu período de opulência, mas na época colonial, por questões internas, muita briga, muita guerra interna e tal, não sei o que lá, então já tinha passado aquele período de opulência, então se tornou um continente mais frágil, digamos assim, do ponto de vista de tecnologia. Então, acho que muito também pelas próprias guerras internas, né? Então, antes dos espanhóis, portugueses tal, e ingleses chegarem lá, então, quando chegaram, encontraram já um continente mais fragilizado, né?
e que ajudou a se estabelecer esse tipo de comércio de pessoas. de pessoas, de né? negros. De negros, tá? Então, mas assim, a coisa do racismo mesmo vai aparecer no século XVIII, XIX, que aí vão falar, não, pode escravizar porque eles são atrasados, tal. Aí E já aí se consolidou e É. desenvolveu ramificações É. e tal. Bom, o Steven Scorsese mandou R$ 20 e falou: Professor, boa noite. Ciro Gomes chamou o vereador Fernando Holliday de Capitãozinho do Mato por não concordar com as pautas do movimento negro no programa Morning Show da Jovem Pan. Como o senhor reage a esse fato? Então, também escrevi um artigo sobre isso, que aí o título é Que História é essa de Capitão do Mato, né? Então, assim, eu acho que é racismo. No sentido, em que sentido? Porque a pessoa achar que um negro deve pensar ou agir de tal ou qual modo é determiná-lo a agir de tal ou qual modo. Então isso é racismo. Como é que pode... Preto de direita, preto não sei o quê, Ué, preto tem... O preto não pode pensar por si só, Entendeu? porra. É isso Né? que eu tô falando. Então, quer dizer, pra mim isso é racismo. Se a pessoa acha que eu tenho, por ser negro, eu tenho que pensar de determinado modo, isso pra mim é querer me escravizar. Né? É querer que eu seja escravo de pensamento alheio. Exato. Então, eu quero ter o Sabe o direito seu de pensar diferente. papel. Você só é negro de verdade quando você está... Entendeu? Né? Então, assim, eu ouço muito isso, né? Ah, isso aí... E falam com desdém, né? Ah, isso aí é preto de direita, né? Eu não gosto desse termo, inclusive, né? Negro de direita, que é um termo que gostam de usar, mas eu já disse que eu não sou preto de direita. Eu sou preto, velho. Isso aí. E se eu quiser pensar como alguma coisa que a esquerda gosta de pensar, eu vou fazer. É que eu não vejo sentido, então eu não penso. mas não porque eu sou preto, eu tenho que pensar dessa ou daquela maneira. Não é que você é de direita, é que as pessoas que se denominam com direita acabam pensando de forma similar que você pensa. Pode ser isso. Assim, cara, eu sou livre. O meu Twitter lá, a única coisa que tem escrito no meu Twitter na descrição é um homem livre. É isso que eu sou. Legal, O cara. fato de eu ser conservador é porque a minha visão de mundo é essa. Mas poderia ser outra. E eu não seria melhor ou pior se pensasse de outra maneira. Então, ninguém vai me enquadrar. Entendeu? Inclusive, se não fui eu que criei, eu popularizei esse termo, que é a escravidão ideológica. Então, é o seguinte, a pior escravidão é essa, é a do pensamento da pessoa. Você querer que ela pense de tal ou qual modo, porque se é pobre, você tem que ser de esquerda. Quer coisa mais estúpida do que essa? Sim. Se eu sou pobre, aí que eu não quero ser de esquerda, não, porque não quero ninguém me encher no meu saco. Me deixa eu solto pra eu fazer o que eu quiser. Eu sou pobre, mas eu quero ser rico. Posso? Não, não pode. Não Porque pode. Não pode porque se eu sou de esquerda, vão falar pra mim. Não pode, sabe por que você não vai conseguir? Porque eu já o sei que você sistema não não vai te conseguir, ajudar. que você é incapaz. Não, porque Porque o sistema é mais forte que você. Porque você é proletário. Porque você não é burguês, você não é dono dos meios de produção. Como é que você quer ser rico? Não é. Na cabeça de uma pessoa marxista mesmo assim, é uma impossibilidade. Como se não desse pra você se tornar Não dono dá. do... E ainda que você se torne, que você entre trabalhando, você consiga ganhar muito dinheiro, você sempre vai ser um proletário, porque você não é dono dos meios de produção. Os caras estão no século XIX. Que porra é essa? O que eles querem dizer com meio de produção, É, cara? no o século que que é XIX. o meio Eles estão lá na Revolução Industrial. Pelo ainda. amor de Atrasadaço. A esquerda é atrasada, desculpa. Bom, o Palmeiras sem Mundial... Cala a boca, esquerda. Perdão. Cala a boca, esquerda, perdão. Desculpa. Pô, queria um esquerdista aqui pra trocar ideia. Eu gosto muito de É que é dialogar muito com difícil. vocês. Eu gosto, sim. Eu não concordo, mas vamos sentar, vamos conversar. Sim, Esse cara. final de semana Vamos conversar, pô. Esse final de semana eu participei de uma live com o MBL, fiquei até emocionado, porque participou o Orlando Silva, cara, que é do PCdoB. Uau. Cara, ele me surpreendeu, porque, por exemplo, ele é contra o impeachment, ele tava contra essas manifestações antifa que tava rolando aí e tal. Eu achei mó barato, assim. Até fiz depois um fio lá no Twitter e agradeci a ele especialmente, porque achei muito bacana e tal. Cara, nós estamos precisando dialogar. Entendeu? Não é porque eu acho que você tá pensando tudo errado que eu não posso sentar com você e a gente pode encontrar uma convergência qualquer. Então, essa animosidade que começou a acontecer assim... quer dizer, começou a acontecer não, porque sempre foi assim. Mas essa animosidade é burra.
Entende? Porque assim, a gente sempre vai ter que conviver equilibrando essas coisas, né? Então assim, pô, uma hora vai ser mais adequado que as coisas caminhem como você quer. Outra hora vai ser mais adequado que caminhem como eu quero, então como eu penso, né? Então assim, cara, é nesse equilíbrio que se é pra gente falar em democracia, tem que ser assim. Né? A gente precisa aprender a ceder quando for necessário. Não, A gente tá já- fora de moda CD, Paulão. Entendeu? Tá fora de moda. Aí, velho, aí não dá, O né? negócio é brigar, o negócio é todo governo a gente tem que impeachment, cara. Entendeu? Então, pô, né? Ó, não tô defendendo o Bolsonaro, não. Pau no cu do Bolsonaro. Tá? Só Quero pra- deixar bem claro. Só pra que- deixar bem claro. É. E do Rain mandou R$50 e falou: eu concordo com o Monark e o próprio Lobão utiliza os mesmos argumentos. Lipinho, streamer, até pouco tempo atrás trabalhava recebendo salário mínimo e um emprego braçal. E hoje em dia consegue viver de internet com 1.000 cabeças por live. Não entendi nada. É aquela, É que- aquela coisa que você falou de que hoje que tem não muito sei. mais possibilidades. Ah, aí, tá, né? tá, entendi sim. É isso que ele tá falando, né? Tá. E eu concordo. Hoje, A internet ampliou muito a internet é um as grande divisor de águas Sim, da sim, humanidade. sim, Isso sim, aí sim. é, pra mim, é inegável. Bom, o Raul Melo mandou vintão e falou: por que você não transforma o curso em um livro? É isso que eu tô fazendo. Ah! Aliás, eu estou devendo, hein? Já faz tempo. O meu editor está pistola. Ele nem fala nada. Nem fala nada porque ele é uma pessoa e vai pro céu. Mas é isso. É isso. Sim. O curso é o esqueleto do livro. Da hora, da hora. Lembrando que você pode ir no site que tá na descrição. Você pôs, Jean? Você pôs? Depois tu olha lá. E você pulou um cara. Pulei? Palmeiras sem mundial. Você começou a ler e daí não terminou. Palmeiras não tem mundial. Ah, caralho, verdade. Professor Paulo, o que você acha de lugar de fala? É marxismo. Você precisa explicar? Não, a gente concorda. Não, eu acho que merece uma rápida Manda, explicação. manda. Então vai. Por que é marxismo? Porque é o seguinte, eu também escrevi sobre isso já. Tem um artigo meu lá longo em que eu vou às fontes. Alguém por exemplo, eu quero ler todos esses artigos aí. Eu faço o quê? Gazeta do Povo. Site do Gazeta do Povo, Gazeta do Povo tem procura lá, o teu nome. colunistas e tal, tem lá. Legal, Certo? Então assim, qual é o problema? Então a ideia de lugar de fala, que quem é a grande pessoa é até a Djamila Ribeiro, que escreveu um livreto lá sobre isso e tal. Então, cara, você não entende bulhufas. Essa é a verdade. Não tem bosta nenhuma do que tá escrito naquele troço. É uma confusão desgraçada de Foucault com mistura um monte de tralha. E para dizer o seguinte, olha, nós vivemos numa estrutura de poder em que cada pessoa fala de um lugar. Certo? Então, quer dizer, se eu sou pobre, preto da periferia, a minha visão de mundo é de pobre, preto da periferia. E aí, se você é um cara rico, playboy, mora não sei aonde, a sua visão de mundo é rico, playboy, que mora não sei de onde. E aí, quando você vai falar sobre racismo, por exemplo, você fala do lugar do rico playboy que mora não sei aonde, né? E que provavelmente você não vai ter a mesma perspectiva que eu, que sou pobre, ferrado, preto, que mora na periferia. Até aí, beleza. Tá Bom, isso é onde você mora, de fato, vai influenciar o modo como você vai ver a coisa. Mas isso não é determinante. Né? Então, Então, eu a posso questão- me especializar no assunto. por exemplo. Ou E assim, porque ou- tem duas coisas diferentes. Você falar sobre o assunto, do ponto de vista do conhecimento sobre o assunto, é uma coisa. Você falar sobre o assunto do ponto de vista da experiência no assunto é outra. outra coisa. Beleza. Até aí nós estamos de acordo. claro. O problema é que a questão, a teoria do lugar de fala diz o seguinte, que o lugar de onde você fala determina o modo como você vai ver a coisa. Eu não acho que isso seja verdade, porque ninguém é determinado por nada. Eu posso me especializar no assunto e posso falar tão bem quanto qualquer outra pessoa. Exceto se eu não tiver a experiência daquilo. E aí eu vou ouvir o que você tem a me dizer em relação à experiência. Mas, no Mas você fim também das não contas- pode me calar. Exatamente. No fim das contas... Mesmo no fim sem das experiência, o meu feedback é uma análise que dá uma informação ali. Pelo Pode menos ser, eu levanto um debate. pode ser por útil, exemplo. pode não ser, mas é um direito, né? Sim, mas no fim das contas, essa conversa apareceu porque as pessoas achavam que só os brancos que falavam dos assuntos.
Né? Então, assim, não, nós também queremos falar, então precisamos cavar um pênalti. E o pênalti é o lugar de fala. Pum! Cai! Ó. Lugar de fala. Agora Deixa eu quem falar vai aqui. falar sou eu. Porra, eu nunca consigo falar esse assunto, eu tenho que falar. Entendeu? O que eu concordo, Então, o problema é mas que é assim, que ele cara, tem que deixar cada- o cara falar todo mundo também fala, depois. Todo mundo É, tem que falar, é, todo é. mundo que o que outro fala. cara tá Entendeu? falando. Fala e pronto, acabou, velho. Não tem- É que tem esse extrapola, negócio. né? Extrapola no sentido, em vez de deixa eu falar, não fala, só eu falo. Né? Então, no fim das contas é o seguinte, o opressor fica quieto porque o oprimido quer falar. É isso. Ao fim e ao cabo, é isso. É marxismo. É mais um jogo de poder. É Foucault, entendeu? É criar estruturas de poder onde umas pessoas são oprimidas e outras são opressoras e tal. É isso. Ô Jean, você lê os próximos, cara. Caralho, tá bom, eu dou... Quem quiser entender por que eu digo que é marxismo, lê o artigo. Tá explicadinho lá, pega o trecho de Foucault, tá tudo lá. É isso. Concordo plenamente, Paulo. 100%. Lê aí, Igor, já li muito. Tá, esse último que tu leu foi do Palmeiras não tem mundial. Não, foi o né? Will the Rain. Tá. O Raul Melo mandou vintão. Por que você não transforma o curso em não, livro? já Esse leu, aqui já você leu. Esse leu. já foi. O Matheus Miele Inácio Furtado. Salve, galera do Flow e professor Paulo Cruz. Monark, o que você achou do Jordan Peterson se retirar da internet depois do debate com o Slavoj Zizek? Cara, Não o que foi ele isso que se. aconteceu, ele pirou, né? O que ele se. Ele se retirou da Ficou doente. internet porque. Ó, tem várias coisas acontecendo. A esposa dele tá com câncer, tá ligado? Mas ele também teve um procedimento médico. Ele né? tava com depressão. Ele começou a usar um remédio pra tratar a depressão. Viciou. Viciou, aí ele se internou numa clínica de reabilitação e ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a esposa dele tá com câncer terminal, ou seja, vai morrer, infelizmente. E é isso, ele tá passando por um momento difícil. É por isso que se Foi parar lá na Rússia, né? Ele tá lá na Rússia, isso eu não sabia. agora ele saiu. Ah, saiu. Mas ele tava internado na Rússia porque encontraram lá na Rússia um remédio, um tratamento, não sei o quê. Ele foi pra lá. Caralho. Ele tava lá até pouco tempo atrás. Então, ele foi por isso que ele internado lá. se retirou da internet. Não é porque ele teve o debate com o cara. O Gabriel Henrique mandou vintão. Convido o Alessandro Santana. O professor Paulo conhece ele e o Alessandro já comentou do Flow no próprio canal. Bater um papo com ele vai ser muito da hora. E também falar de jogo de fliperama vai ser... thumbs up. Valeu, Gabriel. Manda lá no Discord do Flow, que tá na descrição aí, que tem lá uma parte que é sugestões de convidados. Alguma Sugira coisa assim. convidados. Que aí você manda os convidados lá, a gente dá uma olhada, beleza? O Bruno Bonin mandou vintão. Monark, quanto é 100 linguiças mais uma linguiça? Tem uma pergunta. Quanto que é? Quanto que é? 100 100 linguiça mais uma linguiça. Quanto dá? Uma linguiça. Porque você tá sem linguiça, aí você dá mais uma linguiça. Se for com S é uma coisa, se for com C é outra. Então tá bom, 99 linguiças mais duas. Quanto dá? Quanto dá? Dá 50 linguiças mais 50 linguiças mais duas. Mais uma, cara. Mais uma, sei lá. foda-se. O cara quer falar que eu sinto linguiça, cara. Para com isso. Tem uma pergunta pro professor. Você acha racista aquelas piadas que viraram meme? Exemplo, nego engana. Não, eu dou risada nego pra passou caramba. do ponto. Eu dou risada pra caramba. Tem um monte desse negócio aí. Tem gente que acha que é racismo isso aí, ó. Eu dou risada. Nego some, nego viaja. Eu acho barato. Todo Eu respeito. acho cara, assim, putz, piada é piada, não dá, é assim. Tem gente que não gosta, tal, mas não gosta não vê, sai fora, tal. Não, mas é que tem alguns movimentos, não movimento, mas assim, tem algumas mensagens racistas travestidas de piada também, ou não? Por exemplo, recentemente... Verdade. Isso é um bom assunto pra trazer aqui. Recentemente a gente teve na internet aí um cara que ele postou o seguinte meme, que era assim, o que negros estão fazendo em 2020? Aí os caras quebrando tudo e tal, lá nos Estados Unidos. O que brancos estão fazendo em 2020? Os caras indo pro espaço e tal. No lançamento. Isso é racista. Pra caralho. Travestido de piada. Ou não? Não sei. Mas ele não tá querendo reforçar um estereótipo? Tá, né? E esse estereótipo ele não é racista? Não Porque sei. ele tá dizendo, ele tava, ó,
branco, Vai pra inteligente, lua tá indo e pra preto lua. tá Preto quebrando. faz bagunça, quebra. Você é claramente racista. Não tem como não ser, na minha Tá opinião. bom, vou concordar com vocês, mas eu não sei. Eu vou pensar depois. Tá bom. Tá. Vamos lá. O Talk Flow mandou vintão. Salve família. Agora com a mudança do Igor a virar mais flows na semana. Talk Flow, cara, você vai trabalhar muito mais. Você tá fodido, Tá cara. fodido. Você tá fodido. E acabando o corona, fudido. aí que você vai trabalhar 2 vezes mais mesmo. Quanto que ele mandou de superchat? Mandou vintão. Só 20. Talk Flow. Vamos Porra, vamos Talk Flow, subir tá esse ganhando superchat dinheiro aí, hein, porra. Talk Flow. Talk Flow a gente só lê com doação de 500 mais. Não precisa ser tanto. Mas, ó, Não, sim, foda-se. já querendo acabar com a concorrência aí, ó. É nada. Ó, só o mais, Steven Scorsese mandou aqui. Professor, já viu o filme Infiltrados na Clã? Sim, muito ruim. É ruim? Se sim, o que achou da fala do ativista Kwame Ture? Por favor, faça um vídeo a respeito. É o Stockley Carmichael, né? Era um ativista radical que existia lá na década de 60 e tal. Mas eu achei o filme muito ruim. Por quê? Porque é ruim. É um filme ruim. É ruim. Naquela história, talvez como A história é legal, mas o filme é ruim. foi mal dirigido. Porque o Mal Spike produzido. Lee, ele quer ficar toda hora passando uma mensagem, né? Então ele transforma o filme Infiltrado na Clã com um filme contra o Trump, né? Caçamba, pô, aí não dá, né? Então assim, quem assistiu Faça a Coisa Certa, cara, ou Malcolm X, que são obras-primas do Spike Lee, vê um Infiltrado na Clã, é um filme besta, cara. A história é boa, mas com atores ruins e com uma direção boba de querer ficar mandando mensagem pro presidente da República. É uma bobeira. Então, pau no cu do Infiltrado na Clã. E aí põe uma figura de um negro lá, uma figura do Chegou mais aí. que parece o Ben Carson, sabe? Ah, sei. Pra ridicularizar o Ben Carson. Então, Caralho. assim, entendeu? Então, Pô, o Ben Casco é uma puta figura, né, mano? Eu acho, né? Ó, Ela é aquela história do empreendedor, né? Foda. Mas eles não gostam, mas eu acho uma boa história. O Diego Mariano mandou aqui vintão. Professor Paulo, te descobri há pouco tempo e gosto das suas ideias. Obrigado. Uma coisa que sempre me deixou encucado foi que eu não via figuras negras além do esporte e da música. Me sentia incomodado com isso porque queria seguir. Beleza. Que bom que você encontrou. Agora Acho- tem o professor Paulo. Agora sim. É isso então, Paulo. Muito obrigado pela moral, obrigado pela presença. Pô, prazer. Desculpa aí que tu vai chegar em casa tarde hoje. É cara. verdade. Cara, conversamos não, aí um aqui eu tempinho. sou da madrugada. Ah, é? E tá tudo Ótimo. certo. Amanhã não tenho aula de manhã, então eu tô mais sossegado. Mais tranquilo. É. E não esqueça que se você quiser comprar o curso do professor Paulo, tem aí na descrição, vai lá. E tá com 50% de desconto, hein? Olha Durante aí. esse tempo de pandemia e tal, eu baixei pela metade, né? E tá lá. Duzentão, pode dividir em 12 vezes. Nem dói. 7 aulas Cara, com são- mais de 8 horas de conteúdo. Pô, 8 horas de conteúdo aí é bastante hora. Não é um curso pra negro fazer, assim, é um curso assim, você quer ter um panorama, né, da história do negro brasileiro e quer enriquecer a sua ferramenta para poder falar sobre esse assunto e tal, né? Então eu acho que o curso é válido, é para todo mundo. Então a gente melhora enquanto brasileiro. Eu quis fazer um curso que nos melhorasse enquanto brasileiros, assim, para saber da nossa história, conhecer e encontrar um caminho para esse tema do racismo. E Que é um obrigado tema por dar uma sensível, né? palhinha aqui pra gente hoje aí, cara. Pô, que nada. Foi um prazer. O curso tem 8 horas, aqui a gente ficou umas quase 3 horas, né? Mas a gente falou algumas merdas também, então não foi só a aula dele. O Edinaldinho Pereira mandou por último aqui. Cadê as lives, Janzão? Cadê as lives, João? Ele tá Rolando, fazendo. Tá rolando todo Verdade, dia. Inclusive, vou fechar aqui, acabando o flow, 15 minutos depois, live fazendo a thumb, o pano áudio e tal. twitch.tv/GelucaJux. Gianluca É isso. Jux. Tá na descrição aí? Não no Não meu tá. monitor, né? Então Meu põe, monitor cara. tu vai Põe aí botar na lá. descrição do Flow, sua live. Tá. Então é isso, galera. Muito obrigado você que assistiu o Flow. Não esquece que a gente tá no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer e todas as outras plataformas do mercado. Obrigado. Obrigado.